construir um partido político. Isso não é para qualquer um. Eu ia lhe perguntar, como é que o senhor entende o MBL ter conseguido fazer o partido deles, o Partido Missão? Porque se for para unir a direita com esse tipo de gente suja, imunda, que engana os fiéis dele na própria igreja, é melhor a gente não unir com ninguém. Pela primeira vez na pesquisa em São Paulo, Renan apareceu com 2 dígitos, ele apareceu com 10%. E sabe o que é muito interessante dessa pesquisa? Que não é só clara a alegria que a gente tem do Renan ter batido 10%, finalmente os 2 dígitos, e ele só tende a crescer. Mas, em comparação com a última pesquisa, ele tinha 2%. Tipo, o cara cresceu 8%. 8% de uma pesquisa para outra. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Mostra o fenômeno que é Renan Santos. Ele, tá mostrando, assim, que tudo que ele tá fazendo, todo o trabalho que ele tá fazendo, tá resultando, tá gerando um resultado na prática. Que é, o cara cresceu 8%. Nenhum dos outros candidatos teve esse aumento. Na verdade, de 8%. Os outros caíram. Então, os outros caíram. O Renan cresceu 8%. É muita coisa mesmo. Se eu não me engano, o Flávio, ele caiu 4%. E o Lula, ele também caiu, acho que uns 5%. Na verdade, o Flávio caiu mais. Eu acho que o Flávio foi 5%, o Lula foi uns 4%. Então, gente, assim, é inegável o fenômeno Renan Santos, tá? É inegável o fenômeno Renan Santos pra ver aquela criatura lá do antagonista falar, ai, não, mas é porque não sei o quê, querer diminuir as coisas só porque foi o Data Toalha que falou. Mas agora tá aí, ó, uma pesquisa séria mostrando em São Paulo o quanto Renan Santos cresceu. A gente não tá nem em campanha ainda, estamos em pré-campanha, né? Estamos no período de pré-campanha e Renan já bateu 10% em São Paulo. Gente, isso é muito sensacional. Isso é muito sensacional. Hoje de manhã, na live no iDetalhe, o Arthur estava lembrando justamente da época em que a gente, né, o MBL derreteu. E que tinha 300 pessoas na live, que ninguém queria fazer news, que não tinha quase ninguém aqui. E aí a gente foi aumentando e que não dava Ibope, inclusive, falar sobre o MBL. Falar sobre as nossas pessoas, os nossos projetos, as nossas coisas. Só que mesmo assim o MBL se reergueu, montamos um partido, continuamos na luta, apesar das dificuldades, e hoje a gente consegue botar mais gente em live falando de Renan Santos com 10% para presidente do que, por exemplo, falando de Vorcaro. Então, ou falando de Flávio, ou falando de Bolsonaro, as pessoas querem ouvir a gente falar mais de Renan Santos do que de qualquer outras dessas coisas. Então, assim, realmente é uma alegria muito grande a gente ver isso. Eu lembro o Renan meio relutante no início em se colocar nessa posição de pré-candidato à presidência, foi convencido e eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Eu acho que foi a melhor coisa que o Partido Missão, na verdade, fez, foi ter colocado o Renan, porque ele é o mais capacitado, ele é o mais inteligente, e tudo que existe aqui hoje já foi uma ideia, uma sementinha de ideia na cabeça do Renan Santos. E várias pessoas chegaram, várias pessoas abraçaram o projeto, e hoje tá do tamanho que está, tá da grandeza que está, e é por isso que tantas pessoas olham pra gente, algumas com um olhar de caramba, como esses caras conseguiram, que legal, e outras tipo, puta, como que esses cara conseguiu meio com ódio, com raiva, com inveja, sabe? Mas eu só consigo sentir orgulho de tudo que o projeto construiu, orgulho de ver o Renan crescendo, e eu tenho certeza que nas outras pesquisas ele estará cada vez mais e mais conhecido, cada vez maior e com grandes chances, tá? Com grandes chances. Próxima? Você quer continuar vendo a pesquisa? Não, o que me interessa eu já vi. Construir um partido político. Isso não é para qualquer um. Eu ia lhe perguntar, como é que o senhor entende o MBL ter conseguido fazer o partido deles, o Partido Missão? Como é que é? Como é que o senhor entende o pessoal do MBL ter conseguido montar o Partido Missão? Porque eles vieram, eles estão trabalhando nisso há muito tempo, na minha visão. Eles vêm trabalhando isso há anos, tá? Como objetivo. Porque não é uma coisa fácil, é o que eu estou te falando. Você tem que ter gente, tem que ter estômago, tem que se dedicar. Vixe, Ficou roxa aí pra você? Ficou travada. Bom, travou a minha câmera. Deixa passando aí o react enquanto isso. Galera, vamos deixar o react aqui. Isso não é uma coisa fácil, tá? Isso é um processo longo. Não, ó, te instalar, já foi fácil. Já foi muito fácil. Hoje não. Hoje o negócio é sério. Então, certos deputados ou líderes, né, você falou de Nicolas e outros, não é a área dele.
construir um partido político. Sim, sim. É melhor ele estar num grande partido e ser um ícone do partido, como é o Nicolas, por exemplo, que você... Eu lhe perguntei aqui antes do partido do Missão, o que o senhor acha do Renan Santos, do Augusto Cury, por exemplo, como candidato? Augusto Cury é um doce de pessoa. Ele vai estar aqui dia 18. Um cientista. Bom, agora ele tá falando Mas do totalmente Augusto equivocado. Cury, né? Eu acho que não vai falar mais do Renan. Mas assim, realmente, nessa daí o Silas Malafaia, ele foi, ele não fez juízo de valor, não falou bem nem mal, mas ele falou uma coisa que é muito verdadeira. Realmente é muito difícil, realmente é um projeto de muitos anos. O MBL começou lá em 2016, 2014, e é que eu confundi com o impeachment da Dilma. Começou lá em 2014, consolidou durante o impeachment da Dilma, em 2016. E realmente é um projeto que foi se desenvolvendo e amadurecendo durante muitos anos. Muitos anos. E realmente, você fundar um partido político não é uma coisa fácil. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe, mas eu vou explicar para vocês rapidinho como que funciona. Basicamente, você tem que reunir 576 mil assinaturas, não é? 576? Me corrijam se eu estiver errado. 576 ou 66, eu não vou lembrar. 576 mil assinaturas num período de 2 anos. E essas assinaturas, elas precisam ser colhidas e validadas no cartório de origem. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui andando em São Paulo, a Heloísa vem, coleta minha assinatura, só que eu moro lá em Belém do Pará. Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela vai ter que pegar minha ficha e ela vai ter que levar até o meu cartório de Mossoró, Rio Grande do Norte, para poder validar, para eles poderem bater com o meu título de eleitor e ver se aquela ficha realmente está correta. E aí, isso você tem que fazer com todas as 576 mil fichas. 547 mil, obrigada. O Lucas, o Pilot, falou. 547 mil fichas. Eu tô ruim de número hoje, galera. Mas, enfim, são muitas fichas e você tem que fazer tudo isso no período de 2 anos. Ainda tem que passar pela homologação. Aí você tem que fazer... eu lembro o pessoal aqui, além da coleta de fichas, porque é difícil, até você explicar pra pessoa que, olha, gente, eu tô coletando ficha pra abrir um partido político. Você não necessariamente tá vinculado a esse partido só porque você assinou a ficha pra ajudar a fundar o partido. E aí você tem que explicar, tal, explica. A gente vai voltar pro vídeo, calma aí, gente. Calma aí, lindos. Calma, a gente vai voltar. Então, assim, é realmente um processo muito árduo. E eu lembro acho que seria legal o Renato estar aqui hoje para ele falar isso, porque eles tinham um grupo do partido Missão antes do partido ser fundado há muitos anos atrás. Que era lá o início da ideia de ter um partido. E assim, gente, é sempre bom ressaltar quando a gente está falando de formação de partido político que o próprio Bolsonaro, na época que ele estava no poder, ele não foi capaz de fazer o seu próprio partido político. No auge da sua grandeza, no auge da sua popularidade, ele não conseguiu fazer o partido político, ele coletou 200 mil fichas. Entendeu? E a gente que não tinha a metade da popularidade que o Bolsonaro teve, depois de um derrete MBL, depois de passar por processos muito árduos, a gente, com inteligência e estratégia, conseguiu formar um partido político. E talvez o último partido político da história do Brasil, tá? Porque vai ficar mais difícil a legislação. Vai ficar mais complicado, vai ficar mais demorado, vai ficar mais pesado de fazer e talvez ninguém mais consiga fazer um partido político no Brasil. Então, o Partido Missão, a Missão, vai ser o último partido político do Brasil. Então, realmente foi muito árduo e ele foi bem certeiro na sua colocação, porque ele não fez nenhum juízo de valor. Ele só falou, é um projeto de muitos anos, de fato é um projeto de muitos anos, e no qual a gente conseguiu fazer um partido político que é muito difícil. Juntar 547 mil fichas, validar 547 mil fichas entre fichas que são descartadas, às vezes lotes inteiros descartados por fraude. Nossa, de outras de gente que fraudava, que falava, não, eu tô coletando aqui um monte de ficha e não era, a pessoa tava falsificando. Aí tinha aquelas fichas que elas estavam suspensas, sei lá, às vezes a pessoa colocou um dígito errado. Porque assim, você tem que assinar, gente, você tinha que assinar exatamente como você assinou no seu título de eleitor. Se você colocasse um negocinho diferente, uma letrinha diferente, se você não lembrava se você tinha abreviado ou não, aquela ficha era invalidada. Então, assim, é um processo muito meticuloso, difícil e árduo. Foi muito difícil. Eu peguei o finalzinho, assim, eu imagino o quão difícil deve ter sido para as pessoas que viram esse processo desde o começo e fizeram acontecer. Sabe que eu trabalhei na Missão?
Hã? Sério? Você fez coleta? Não, eu trabalhei no escritório da Missão. Ah, que legal. Comecei aqui trabalhando na Missão, lá no escritório. Eu entrei em janeiro do ano passado. Uhum. Aí eu fiquei até julho e de julho eu vim pras vendas do MBL. Que legal. Aí a gente trabalhou na validação das fichas aqui. Aí as muito fichas bom. a galera coletava, vinha pra gente, a gente fazia toda a validação no nosso sistema de missão e no sistema do TSE, depois a gente enviava pros cartórios. Muito bom, maravilhoso. Sensacional, viu? A Heloísa ainda pode falar melhor do que eu de como foi o processo. Mas vamos ver o que ele tá falando aí, porque o pessoal falou que ele fala de Renan Santos. Politicamente. Uma pessoa doce demais, um homem fora da curva, especial, mas, coitado, tá por fora. Ele não foi preparado para essa demanda política. Ele não foi preparado. Ele vai estar Sabe? aqui dia 18. Ele vai estar aqui dia 18, Augusto Cury. Ele é um cara, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Um cara extraordinário, mas não para esse jogo político. E o Renan Santos? Acho muito falastrão. Acho que fala demais, ataca demais, acusa demais. Eu acho ele muito falastrão, na minha opinião. Tá aí para fazer esse jogo, para ver se consegue alguma coisa, mas não vai levantar voo. O aviãozinho dele não dá. Pausa. Tá bom. Você vê como o tom da voz dele muda de raiva. Vocês lembram que eu falei agora, um pouco tempo atrás, que tem gente que fala com inveja, com ódio? E foi esse tom que eu senti na voz dele. De raiva, ele fica falando aí dessas... Olha quem fala! O Silas Malafaia, ele vive de xingar as pessoas, de falar mal dos outros. O cara é um pastor, tinha que viver falando bem, falando coisas da igreja, falando coisas de Deus. Tá lá sempre envolvido no jogo sujo da política, falando merda junto com as piores pessoas possíveis. Você tá do lado do Flávio Bolsonaro, Silas Malafaia. Você tá querendo falar do Renan. O Renan, ele tem a coragem de falar a verdade. Eu sei que para muitas pessoas isso pode espantar, porque pessoas como você, que estão sempre usando uma máscara, sempre contando uma mentira, sempre fazendo uma falácia, sempre se fazendo de vítima ou pra alguma coisa, vocês têm dificuldade em encarar alguém que é 100% sincero e honesto com o que ele tá falando. O Renan é 100% sincero e honesto com o que ele tá falando. Ele é 100% sincero e honesto com o discurso que ele faz. Ah, mas o discurso dele é duro. É duro porque a realidade é dura. É dura. A gente tá nesse país de merda hoje em dia porque as pessoas ficam passando a mão na cabeça de outras pessoas e não tomam atitude pra resolver o problema. Você sabe aquele seu amigo mole que você tem vontade de pegar ele, balançar pelo ombro e falar: acorda, meu filho, acorda, que você não tá fazendo tudo errado. Então, o Brasil é esse cara. O Brasil é o cara que tá aí há anos sendo um coitadinho. Ai, coitadinho do Brasil. Ai, vamos dar um Bolsa Família pro Brasil. Ai, vamos fazer um auxílio gás pro Brasil. Ai, coitadinho do Brasil, é tão inocente. Ai, vamos pôr cota porque a história do Brasil é tão triste. O Renan não. O Renan tem coragem de chegar e falar: não, a gente vai acabar com favela. As pessoas têm que ter moradia digna. A gente vai matar bandido, a gente vai matar e prender traficante. O Flávio Bolsonaro é um ladrão. Não sei quem é filha da mãe. Não sei quem fez isso. Ele tem coragem de apontar o dedo e falar o que as pessoas realmente fizeram. E isso te assusta, né, Silas Malafaia? Você não tá acostumado com tanta sinceridade assim. Eu te entendo, você não tá acostumado com tanta sinceridade assim. Assusta. Dá dó, né, de você. Fala: puta, eu tô acostumada a ir na igreja, mentir pra um monte de fiel. Como assim vem um cara que aponta o dedo na minha cara e fala a verdade? Pois é. Por isso que muda o tom da sua voz e você fica com essa raiva. Dá pra ver a raiva no seu tom de voz. É pecado isso aí, viu, Silas Malafaia? Acho melhor você ter uma conversinha com Deus, viu? Não é bom isso, não. Esse tipo de amargor, esse tipo de amargura faz mal, tá? Enfim. Like na live, meus lindos. Entra mais um aí no Valete Plus pra gente continuar fazendo a live. O Renan continuar fazendo as coisinhas de Renan dele. Já falamos. Próximo, que eu não quero mais ver a cara desse nojento aí, desse falso escroto. Ainda ficou anos lambendo a bota do Bolsonaro, anos lambendo a bota agora do Flávio Bolsonaro. De repente ele falou... Tem aí a notícia, não tem? O quê? Dele falando do Nicolas? O Silas Malafaia? Sim. Bota aí. Eles simplesmente perguntaram pra ele assim, olha lá, Pastor Silas Malafaia disse que o legado político de Jair Bolsonaro não será herdado por nenhum de seus filhos, mas sim por Nicolas Ferreira. Sabe o que você parece? Você parece um macaco pulando de galho em galho pra ver qual galho tá te levando pro melhor vento. Você não é fiel a nada, você não é fiel a ninguém. Você é só um escroto invejoso. É isso que você é. E aí você fica pulando de galho em galho pra ver aonde que te leva pra melhor maré. A qual vento te sopra melhor.
E é por isso que você tem raiva do Renan, porque o Renan tá há 10 anos, como você mesmo disse, até antes, há anos, dentro de um mesmo projeto, dentro de uma mesma linha de raciocínio, só estudando, se desenvolvendo e agregando pessoas que são tão virtuosas quanto ele. Por isso que quando o Sestaro me perguntou, então só vocês são virtuosos? Sim, só nós somos virtuosos. Só vocês são bons, só vocês têm projeto? Sim, só nós temos projeto. Porque se for para unir a direita com esse tipo de gente suja, imunda, que engana os fiéis dele na própria igreja, é melhor a gente não unir com ninguém. É melhor a gente seguir o nosso projeto. Porque aqui sim nós temos a melhor militância, a militância mais virtuosa, as pessoas que estão com a gente desde os momentos ruins até os momentos bons, que nos entendem, que nos defendem, que nos criticam quando é necessário. É aqui que a gente tem isso daí. Vocês não têm isso. Vocês têm um bando de puxa-saco de lambibota. É isso que vocês têm. E assim como você tá fazendo agora com o Nicolas. O Bolsonaro não tá te rendendo mais nada, então agora eu vou pro próximo. Qual que é o próximo galho que tá me dando bons ventos? É o Nicolas, então eu vou pra lá. Porque esse é o tipo de pessoa que você é. Por isso te dá ânsia falar do Renan. Porque o Renan é o oposto de você. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.